Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Teologia Sistemática. Você, meu aluno e minha aluna, está me acompanhando nessa aventura. Nós já falamos dos prolegômenos, lembra? Da cosmovisão, a visão que o cristão tem do mundo e da realidade. Falamos de cosmovisão, falamos dos pressupostos da teologia, como que o teólogo se apresenta diante do estudo que é Deus, só que Deus não dá para se apropriar, para estudar como objeto num laboratório, né? Deus ultrapassa, transcende todas as coisas, então eu não posso me apropriar dele. Eu só posso fazer teologia a partir do momento que ele se revela, a partir de que ele se comunica. Depois falamos da bibliologia, falamos um pouco do cânon bíblico, do cânon bíblico, como se formou, falamos um pouco sobre a inspiração, a inerrância das Sagradas Escrituras. E agora, você entender, esse Deus que se revela, lembra da cosmovisão? Esse Deus que se revela, esse Deus que nós agora estamos teologizando, a partir da revelação. E que revelação? Lembra? Revelação geral da natureza, revelação na história e a principal, a revelação especial, que é as Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras apontam para um Deus que se comunica, um Deus pessoal, um Deus com atributos, um Deus todo-poderoso e que opera na história, que opera na realidade humana. Pois bem, e agora é esse Deus que nós vamos vislumbrar um pouco do que ele já se comunicou, do que ele já se mostrou. Pois bem, e isso na teologia sistemática, lembramos que eu falei, a partir do momento que o pensamento humano é racional, ele tenta sistematizar o pensamento. A revelação, ela vem, ela se dá para nós. Tudo aquilo que precisamos saber de salvação está nas Sagradas Escrituras. E ela se dá lá. E aí o que o homem com a mentalidade ocidental grega fez? Sistematiza, coloca em blocos, coloca de forma organizada a doutrina para que... E isso você poderia perguntar, professor, isso é benéfico ou isso é maléfico? Isso é benéfico, porque a igreja, ela se apropriando desses conceitos, ela tem uma noção melhor da revelação, a ponto de servir melhor a Deus. Um cristão que conhece a Deus e os seus atributos e como ele se revela na pessoa do Cristo, é um cristão que adora melhor, é um cristão que congrega melhor, é um cristão que ama a palavra de Deus. Nós, na sistemática, nós chamamos isso, que nós vamos estudar agora, de doutrina de Deus. Ou você vai ouvir de teontologia. Logia é estudo, teon vem de teos, Deus, a doutrina, estudo de Deus, doutrina de Deus. Ok? Nós vamos se aventurar aqui nessas aulas a respeito da doutrina de Deus. Eu gosto bastante da questão na sistemática, eu gosto da doutrina de Deus e gosto bastante também da doutrina do Cristo. A doutrina do pecado também me soa agradável. E a questão da soteriologia, a salvação, como que se dá a salvação no ser humano. Mas a doutrina de Deus é uma das minhas áreas que eu prefiro, pesquiso, me especializei, busco bastante conhecimento, leio bastante sobre, porque é Deus se revelando na história, com seus atributos, com seu poder, com a sua soberania, e é isso que nós vamos falar aqui. Vai dar para abranger toda a doutrina de Deus, todos os pressupostos, todas as problemáticas? Não. Mas digo para você que o Instituto Êxito, no futuro próximo, está preparando para você, para vocês alunos, uma pós-graduação de sistemática. E aí sim, nós vamos poder percorrer toda uma problemática da doutrina de Deus, doutrina de Cristo e assim por diante, mas com bastante coisa para se falar, bastante coisa para se dizer. E aí eu digo para você, vai ficar top, aí vai ficar bom. E vamos mensurar isso com um pouco mais de profundidade. Mas no nosso curso aqui, que é o básico, o médico, o avançado, nós temos que ponderar um pouco. Não vai dar para abranger tudo, mas os principais conceitos você vai aprender aqui comigo, ok? E assim eu espero passar para você esse conhecimento. Essa é a minha meta como professor, esse é o meu projeto como professor, e eu creio que Deus nos dará graça para passar isso para todos vocês. Então, aventure-se comigo, acompanhe comigo essas próximas aulas sobre a doutrina de Deus.
Ok? Vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. Lugar da doutrina de Deus na dogmática. As obras de dogmática ou de teologia sistemática geralmente começam com a doutrina de Deus. Há boas razões para começar com a doutrina de Deus. Se partirmos da admissão que a teologia é o conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. E isso é muito importante, que você vai entender. Algumas dogmáticas ou sistemáticas, ou teologias sistemáticas, o Warren Gruden, o Milad Erickson, o Bavinck, o Pannenberg, todas as grandes sistemáticas ou dogmáticas, ou até a dogmática católica, você vai encontrar a doutrina de Deus em primeiro lugar. Outras você vai encontrar a doutrina da Bíblia. Por que eu comecei com a doutrina da Bíblia? Você poderia me perguntar. Eu comecei com a doutrina da Bíblia porque entendo como teólogo que eu só posso falar do Deus, dos seus atributos, a partir do momento que ele se revela. E onde ele se revela? De forma especial nas Sagradas Escrituras, inspiradas por Deus. Se eu parto desse pressuposto, então eu consigo vislumbrar melhor quando eu for estudar a doutrina de Deus. E é isso que fazemos aqui. Mas muitas obras sistemáticas, a doutrina de Deus começa em primeiro lugar. E aí o autor está dizendo aqui para todos nós, as razões para isso, porque existem razões. Todo ato humano, todo pressuposto humano, todo pensamento humano, há razões. Lembra que o próprio Pedro fala, estejais pronto a dar razão à vossa fé. Até a nossa fé tem uma razão, uma razoabilidade. Então qual é a razão que os teólogos começam com a doutrina de Deus em muitas sistemáticas ou dogmáticas? A razão para tudo isso é para entender que Deus é soberano sobre todas as coisas e é dele, por meio dele, para ele e tudo se resolve, tudo se fecha nele, porque toda a glória tem que ser dada a ele. Ok? Acompanhe comigo a leitura. Iniciamos o estudo da teologia com duas pressuposições a saber. Primeiro, que Deus existe. Segundo, que ele se revelou em sua palavra divina. É por essa razão, não nos é impossível começar com o estudo de Deus. Ok? Eu quero que você entenda uma coisa muito importante aqui. Quando nós vamos estudar a doutrina de Deus, ou a própria doutrina da Bíblia, nós temos que partir de alguns pressupostos. E aqui, já mensuramos dois. Qual é o primeiro pressuposto? Deus existe. Eu tenho que partir dessa premissa. Eu não posso me apropriar de uma dogmática, de uma sistemática para estudar ou a doutrina de Deus, ou a doutrina do Cristo, ou a doutrina do Espírito Santo, se não partir do princípio de que Deus existe. Porque se eu achar que Deus não existe, o meu estudo fica infértil, ou seja, não tem fertilidade, não tem frutos. Por quê? Por que fica estéril, professor? Porque se eu parto do princípio que Deus não existe, então por que eu estou falando que ele tem atributos? É ilógico. Por que eu tenho que falar que ele é todo poderoso? Ele não existe. E se ele não existe, então ele não se revelou na Sagrada Escritura. A Bíblia, os fatos, os eventos das Sagradas Escrituras são coisas inventadas pelos seres humanos. E se Deus não existe, então não existe pecado original. Então se pecado original não existe, tudo depende de comportamento, todos os comportamentos são relativos. E se os comportamentos são relativos, então Deus não se encarnou. Então Cristo provavelmente, se ele existiu, porque existe a possibilidade de ele não existir, então se ele existiu, ele era mais ou menos um político, um louco que viveu na Galiléia. Você percebe que para eu estudar toda a doutrina de Deus, eu tenho que partir do princípio que Deus existe. Lembra o autor aos Hebreus diz, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele exista e que é galardoador dos que o buscam. É o princípio básico, eu tenho que crer que ele existe. Se eu não acreditar que Deus não existe, não tem um porquê estudar teologia sistemática. Aliás, eu diria para você que não teria o porquê estudar teologia. Não teria o porquê nem ter a Bíblia na mão. Não teria o porquê estar na igreja, se eu parto do princípio. Aí você poderia perguntar, professor, mas tem gente que tem. Tem gente que quer estudar teologia, mas não acredita em Deus. Tem grandes dúvidas se Deus existe ou não. Já contemplei algumas pessoas diante de mim assim. Falar, eu estudo teologia, Cleber, mas é bem aquela velha história, né? A gente não tem certeza se Deus existe ou não. Quando ele falou aqui, eu falei, então a sua teologia ela é manca. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque precisa crer que Deus exista.
Porque se Deus não existe, então não tem nem o porquê estudar teologia. Se teologia é estudo de Deus, eu não vou estudar um Deus que não existe. Então, é ilógico, né? Você percebe que é ilógico. Vamos dar andamento à nossa aula. Acompanhe comigo a leitura. Prova bíblica da existência de Deus. Para nós, a existência de Deus é a grande pressuposição da teologia. Não há sentido em falar-se de conhecimento de Deus se não se admite que Deus existe. Mas que há um ser pessoal autoconsciente, autoexistente, e que é a origem de todas as coisas, e que transcende a criação inteira, mas ao mesmo tempo é imanente em cada parte da criação. É isso que é importante. A própria Bíblia mostra que existe um ser autoexistente, autoconsciente e que transcende toda a criação que ele criou, mas ao mesmo tempo ele transcende, mas é imanente, ou seja, atua na criação, em todas as partes da criação. Nada funciona, nada está no seu devido lugar ou sua devida função se Deus não estiver por detrás com a sua inteligência, com a sua ciência, com o seu conhecimento. Nada. Desde o mínimo pólen voando no vento para fertilizar as flores, ou a pequena abelha levando néctar, tirando de uma flor, levando néctar para produzir mel e assim por diante, ou desde o mínimo inseto, tudo está controlado por Deus. Tem um teólogo reformado chamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper dizia, de forma muito interessante, dizia que não existe um espaço no universo que Deus e o Cristo não possam apontar o dedo e falar, isso é meu. Não existe, a abrangência de Deus é todo o cosmo, todo o universo, do seu macrocosmo ao seu microcosmo. Tem gente que fala assim agora, agora nós estamos com a física quântica. Na física quântica, tudo é invariável, tudo não existe uma consistência, não existe uma linha, não, tudo como eu diria, não é fora do seu devido lugar, não existe uma constância, tudo é inconstante na física quântica. Eu diria para você, na inconstância da física quântica, Deus está lá controlando todas as coisas, desde o macrocosmo ao microcosmo, ou das mínimas partículas. Mas agora descobrimos o bóson de Higgins, chamada partícula apelidada de partícula de Deus. Bóson de Higgins. Quem criou o bóson de Higgins? Deus. Deus está por detrás de todas as coisas. Não existe uma partícula, um milímetro, uma coisa minúscula em que Deus não possa estar atuando. Aí vem as teorias do multiverso. Existem vários outros universos paralelos a esse. Se existe multiversos paralelo a esse, que o Kleber não é professor de teologia, que o Kleber é engenheiro. Naquele universo, Deus comanda todas as coisas. Eu não me assusto com teorias, nem da física quântica, nem do multiverso. Não, em todos os casos, Deus, ele está, todos os mundos possíveis, Deus controla todas as coisas e comanda isso de forma soberana, de forma amorosa e de forma poderosa. Ok? Acompanhe comigo a leitura. Pode-se levantar a questão se essa suposição é razoável, questão que pode ser respondida na afirmativa. Não significa, contudo, que a existência de Deus é passível de uma demonstração lógica e que não deixa lugar nenhum para a dúvida, mas significa sim que, embora a verdade da existência de Deus seja aceita pela fé, essa fé se baseia numa informação confiável. O que eu falei agora há pouco, nós cremos pela fé, mas há uma razoabilidade para a nossa fé. Existem razões, existem informações confiáveis para que eu creia na existência de Deus. Ok? Acompanhe comigo a leitura. A negação da existência de Deus em suas várias formas. Os estudiosos de religiões comparadas e os missionários frequentemente dão testemunho do fato de que a ideia de Deus é praticamente universal na raça humana. É encontrada até mesmo entre as mais atrasadas nações e tribos do mundo. Isso não significa, contudo, que não há indivíduos que negam a existência de Deus completamente. Então, tem que entender que os antropólogos, os missionários, todos eles encontram em várias religiões das tribos mais atrasadas a crença num Deus, desde a antiguidade até o presente momento. Sempre a crença num Deus
que é poderoso, que é criador de todas as coisas. Ainda que ele não se identifica eles como Javé ou como Deus cristão, mas eles entendem que há um Deus todo-poderoso por detrás. É aquilo que essa ideia de Deus, Agostinho vai chamar de sementes do Logos nos corações de cada um. Tomás de Aquino vai falar que Deus colocou esse desejo de eternidade no coração humano, e o Calvino vai falar dizer que no coração do homem tem um sensus divinitatis. É o senso da divindade, é o senso de crer que existe um Deus todo-poderoso. Por isso que o ser humano não pode dizer que é indesculpável. Ele sabe que existe um Deus que criou todas as coisas. Ele não sabe dizer como, mas ele tá lá, esse Deus está aí. E eu não posso fugir dele. Ok? Mas, aí você poderia, mas tem alguém que não nega? Há sempre alguém que consiga negar Deus completamente e não acreditar. Tem uns salmos, eu não me lembro, mas um salmo na Sagrada Escritura que diz, né? O ímpio diz, não há Deus. Deus não existe, não há Deus. Né? Então você percebe que desde a época da Sagrada Escritura tinha já louco, o Nécio, o Deus chama o Nécio de que ele é louco por dizer que Deus não existe. Só louco pode dizer que Deus não existe. Porque quando você chega ao nível de dizer que Deus não existe, você está se rebaixando até menos que um demônio. Aí você fala, por quê? Porque a Sagrada Escritura vai falar que os demônios creem e estremecem. Spurgeon dizia que quando um ateu ele é pior que um demônio. O demônio crê que Deus existe. Já tem uns loucos por aí que diz que Deus não existe. Sabendo que há razões, milhões de razões para acreditar na existência de Deus. Ok? Vamos acompanhar comigo a leitura. Nem tão pouco que não há um bom número de pessoas em terras cristãs que negam a existência de Deus, como ela é revelada na Escritura. Uma pessoa de perfeições infinitas, autoexistente, autoconsciente, e que realiza todas as coisas segundo um plano pré-determinado. Há pessoas em todos os lugares, em regiões cristãs. Exemplo disso, dá um exemplo, professor. Exemplo é a Europa. A Europa é o berço do cristianismo, praticamente. Depois ali do Oriente, ali, a Palestina, mas depois a Europa foi o centro do cristianismo durante muito tempo. Hoje nós vivemos na Europa a era neopagã. Voltamos ao paganismo na Europa. As pessoas não creem mais em Deus ou creem em outras religiões. Religiões místicas, religiões de feitiçaria, religiões hindus, outros tipos de religiões. O cristianismo foi abandonado. Abandonado que Deus? Esse Deus autossuficiente, autoconsciente, todo-poderoso e que faz todas as coisas com um plano pré-determinado. O plano de Deus se dá na eternidade. Ok? Acompanhe comigo a leitura. Assim chamadas provas racionais da existência de Deus. No transcurso do tempo foram elaborados alguns argumentos em favor da existência de Deus. Acharam ponto de apoio na teologia, especialmente pela influência de Wolff. Alguns deles já tinham sido sugeridos em essência por Platão e Aristóteles, e outros foram acrescentados modernamente por estudiosos da filosofia da religião. Somente os mais comuns podemos ser apresentados aqui. Ou seja, as provas da existência de Deus, elas são inúmeras e hoje muito mais elaboradas pela filosofia da religião. Exemplo, as provas da existência de Deus do Alvin Plantinga, do Seaborn, todos esses, e o do William Lane Craig, são argumentos muito bem elaborados, usando lógica modal, usando filosofia da linguagem, usando filosofia analítica. Eles, com todos esses argumentos racionais, eles dando fundamento, força, poder para o argumento a respeito da existência de Deus. Só que nós vamos demonstrar que os mais simples, perpassando aí pelos grandes pensadores cristãos. Ok? Só para você ter uma ideia. Os mais complicados, dá para ver, vai ser apresentado no curso nosso de pós-graduação, que você terminar, você pode se inscrever. Que vai ser a futura nossa pós-graduação em Teologia Sistemática. Você vai encontrar também na nossa futura pós-graduação em Apologética Cristã. Você vai encontrar também numa nossa pós-graduação em Filosofia Cristã.
no último módulo sobre a filosofia da religião e tudo mais. E também nas ciências da religião vai ter uma matéria, um módulo chamado Filosofia da Religião, que lá vai ser apresentado de forma sistemática e de forma um pouco mais concisa a respeito do argumento da existência de Deus. Desde os clássicos até os mais atuais. Os clássicos qual? Os argumentos contra a existência de Deus, o Freud, o Marx, o Augusto Comte, e aí a respeito da existência de Deus, aí você pega os filósofos racionalistas, né? E aí você pega os grandes filósofos da modernidade e depois você vai pegar os contemporâneos, né? Você vai pegar os grandes pensadores, teólogos contemporâneos, filósofos contemporâneos como Alvin Plantinga, ok? Pois bem, vamos dar seguimento à nossa aula. O argumento ontológico é o argumento mais famoso que tem. Esse argumento foi apresentado em várias formas por Anselmo, Descartes, Samuel Clarke e outros. Foi apresentado em sua mais perfeita forma por Anselmo. Esse argumento que o homem tem a ideia de um ser absolutamente perfeito e que a existência é atributo de perfeição e que, portanto, um ser absolutamente perfeito tem que existir. Esse argumento chamado argumento ontológico, na verdade foi dado esse nome por Immanuel Kant. O argumento ontológico de Anselmo de Cantuária, ele dizia, de forma muito mais simples, eu vou aqui explicar para vocês, que é o seguinte: eu tenho a ideia de Deus, eu sou um ser imperfeito, mas tenho a ideia de um Deus perfeito, perfeito na minha mente, e que nenhum outro pensamento é maior do que esse. Eu não consigo imaginar um Deus maior do que esse Deus perfeito, porque no meu pensamento esse Deus tem todos os atributos da perfeição. Só que a existência é um atributo também. Então, se ele tem todos os atributos, ele existe na minha mente e ele existe fora da minha mente. É o famoso argumento ontológico. Aí vai perpassado por Samuel Clarke e vai chegar lá em Descartes. Descartes vai trabalhar da mesma forma. Ainda que alguns críticos vão falar que Descartes só usou o argumento de Deus como subterfúgio para elaborar toda a sua argumentação racional. Eu digo que ele, na verdade, como ele era cristão, estudou no colégio jesuíta, e La Flèche, ele simplesmente deu um argumento ontológico, deu uma elaborada no argumento ontológico de Anselmo. Esse argumento ontológico depois vai ser questionado por alguns teólogos como Immanuel Kant e outros pensadores. Mas será novamente revigorado, elaborado com a lógica modal por Alvin Plantinga, que vai ser um argumento mais espetacular no século XXI. Ok? Vamos acompanhar mais uma leitura. Mas é evidente que não podemos tirar uma conclusão quanto à existência real partindo de um pensamento abstrato. O fato de que temos uma ideia de Deus ainda não prova sua existência objetiva. Além disso, esse argumento pressupõe tacitamente, como já existente na mente humana, o próprio conhecimento da existência de Deus, que teria que derivar de uma demonstração lógica. Aqui o autor está explicitando para todos nós que o argumento, a princípio, parece bom, o argumento do Anselmo, mas ele tem falhas, porque é um pensamento muito abstrato e eu tenho que partir do princípio que a existência de Deus já é algo inerente na minha cabeça. Só que o Alvin Plantinga vai demonstrar que a ideia da razoabilidade da fé cristã é algo que já está na nossa mente. Ele, na verdade, no fundo, o Alvin Plantinga é um idealista e um inatista. Ou seja, a ideia de Deus é inata em nós. Calvino partia desse princípio. O Alvin Plantinga, por ser calvinista, ele acaba partindo desse pressuposto que é algo inato em nós. Ele sendo agustiniano, tentando dialogar com Tomás e com Agostinho e com outros filósofos, ele parte desse princípio que é algo inato, a ideia de Deus. O Anselmo também partiu do princípio que Deus existe. E que esse Deus tem todos os atributos perfeitos e dentro de uma plausibilidade lógica, ok? Acompanhe comigo a leitura. Kant declarou com ênfase insustentável este argumento, mas Hegel o aclamou como um grande argumento em favor da existência de Deus. Alguns idealistas modernos sugeriram que ele poderia ser proposto por forma um tanto diferente, como a que Hawking chamou de
o registro da experiência. Em virtude, podemos dizer, tenho a ideia de Deus, portanto, tenho experiência de Deus. O Immanuel Kant questionou duramente esse argumento, dizendo que era inviável, implausível a ideia de Deus, porque ele vai dividir o mundo em dois locais, o númeno e o fenômeno. Ele falou que nós só temos acesso ao fenômeno, eu não tenho acesso ao número. O número é o mundo de Deus, é o mundo do absoluto, é o mundo da perfeição. O fenômeno é aquilo que se aparece a mim. Então eu conheço a verdade para mim, mas não conheço a verdade em si. Eu conheço o ser para mim, mas não conheço o ser em si. E se eu não conheço o ser em si, a verdade em si, o absoluto em si, então eu não tenho acesso a Deus, nem os seus atributos, nem sua glória, nem sua graça. Portanto, eu só tenho algo que é me mostrado em fenômeno. Então, por isso que ele reduziu todas as coisas aos limites da religião racional. Então, a religião foi limitada à moralidade, desde Immanuel Kant. Isso fez muito mal para a religião. Hoje, as igrejas atuais, elas dão tanta ênfase à moralidade que quando um pregador prega sobre a graça de Deus, a glória de Deus, os planos de Deus na salvação, a igreja não consegue glorificar. A igreja não consegue aceitar aquela pregação. Ela só aceita aquela pregação onde o pregador, ele consegue criticar moralmente as pessoas, ele consegue colocar um peso moral nas pessoas. Infelizmente, a vida é essa. Mas isso se dá lá no iluminismo com Immanuel Kant. Eu quero que você entenda isso. Esse problema de reduzir a religião só à moralidade, esquecer da graça, da glória e do poder de Deus, teve parada lá em Immanuel Kant, ok? Mas nós vamos dar continuidade a essa aula e continuar falando sobre a respeito da existência de Deus, mas não agora, na próxima, ok? Muito obrigado e até a próxima.